Boa noite, noite fria aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nada melhor do que estar em casa hoje e assistir aos jogos que fecham aí a 22ª rodada. E sempre lembrando que na próxima quarta-feira, dia 2, além do jogo primeiro da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio, haverão dois jogos aí dos times que estavam disputando a Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro e Corinthians disputavam a Sul-Americana e não jogaram os seus jogos na 21ª rodada. Corinthians vai jogar contra o Chapecoense e o Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro. Isso na quarta-feira. Fica atento aí o torcedor vascaíno. E nada mudou na liderança do campeonato, né? E o G6 e o G4 está composto da seguinte maneira: Flamengo é o primeiro com 49 pontos, Palmeiras o segundo com 46. Terceiro é o Santos com 41, o quarto é o Corinthians com 38, o quinto o Internacional com 37 e sexto o São Paulo com 36. Um detalhe interessante que eu estou vendo é que o Corinthians é o quarto colocado com 38 pontos. O Flamengo tem 49. O Corinthians está a 11 pontos do Flamengo. Mesmo assim, a crônica esportiva desses canais de esporte fala na possibilidade do Corinthians chegar da mesma forma que fala na possibilidade do Palmeiras. É uma diferença brutal. Mas eles apostam, né? Se estão falando com bastante frequência sobre isso, é porque apostam que o Corinthians tem condição de chegar. O Corinthians penou para ganhar do Vasco. Acho que foi um dos piores jogos desse início de segundo turno aí. Não sei se vai ter coisa pior. A não ser os confrontos com o pessoal lá da parte de baixo, mas a parte de baixo a briga é boa, né? Então, o Corinthians penou para ganhar do Vasco. O Corinthians vem jogando mal, ganhando. Até o próprio treinador e o próprio goleiro reclamaram da performance do Corinthians nesse jogo contra o Vasco. Mas a imprensa não. A imprensa continua a dizer: o Corinthians está a 11. Porra, tem que falar do Palmeiras que está a 3 pontos, pô. Nem falar do Corinthians que está a 11. Vou te falar um negócio, cara. É impressionante isso. O pessoal do meio da tabela, que vai do 7º ao 16º. O 7º é o Grêmio com 34, o Grêmio que encara o Flamengo na quarta-feira. Bahia com 34 pontos também, Bahia está fazendo uma grande campanha, Bahia já vem bem desde 2017. O 9º é o Atlético e o 10º é o outro Atlético, todos com 30 pontos. 11º é o Botafogo, que por conta de ter feito um bom início de primeiro turno, fez uma gordurinha, está com 27 pontos e está bem. Esperava-se uma situação pior. O Botafogo joga hoje ainda, né? O 12º é o Goiás, que também está numa boa campanha. 12º colocado Goiás, quem diria. O 13º é o Vasco com 24 pontos. O Vasco precisa melhorar. O 14º é o Ceará com 23. O 15º é o Fortaleza com 22. E o Fluminense é o 16º também com 22 pontos. Na zona da degola, o primeiro é o Cruzeiro com 19. Depois é o CSA também com 19. Eles têm a chance de sair, né, dessa situação, visto que o Fluminense está com 22. Se o Cruzeiro ganhar o jogo dele, se CSA ganhar o jogo dele, o Fluminense já jogou, eles podem empatar. Aí vai ver o critério aí de desempate para ver quem é que fica e quem é que vai para a zona do rebaixamento. Aí tem o Avaí, que é o 19º com 16 pontos, e o Chapecoense, o 20º com 15 pontos. Não se pode nem dizer que o Chapecoense já está eliminado. Todo mundo achava que Chapecoense, Avaí e CSA já estavam fora. E eles começaram a reagir no final do primeiro turno e seguem reagindo no segundo. Então, nada mudou. Nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Vai haver mudança hoje. Porque como tem jogo agora à noite, a partir das 20 horas, vai haver, acredito que haja mudança nessa parte de baixo da tabela. A parte de cima não mexe nada. Mas a parte de baixo hoje, para quem torce para os clubes que estão na parte de baixo da tabela, hoje é dia de roer as unhas aí para ver como é que vai ficar essa situação. Falando de Flamengo, em primeiro lugar, o Flamengo tem agora no mês de outubro uma série de 8 jogos, tudo colado, um perto do outro. 8 jogos só em outubro, né? E dentro desses 8 jogos estão os 2 jogos aí entre Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Libertadores, mas há jogos também do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aproveitando para falar, quando terminar esses 8 jogos, o primeiro jogo do Flamengo em novembro é contra o Corinthians, aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá, os jogos do Flamengo. No dia 2, Flamengo e Grêmio lá, né, o Renato Gaúcho mudou o discurso dele. Renato, que vinha mantendo um discurso ontem, depois do jogo onde o time dele foi derrotado pelo Fluminense, ele fez um discurso totalmente diferente. Enalteceu o Flamengo, enalteceu o treinador, enalteceu
a comissão técnica, o time do Flamengo. O Renato usou a estratégia da forma certinha. Até então ele vinha com um discurso e agora que está chegando o dia do jogo, o discurso é outro. Se livrando da responsabilidade e passando a responsabilidade toda para o Flamengo. Segundo ele, o Flamengo tem uma seleção, então a obrigação é o Flamengo ganhar do Grêmio. Bela estratégia para se livrar de qualquer tipo de reclamação, que não vai ter jeito, não vai adiantar nada. Ele vai pensar que vai se livrar, mas não, vai ser cobrado do mesmo jeito. Uma bela estratégia para passar a responsabilidade para o Flamengo. Só que o direção do clube, treinador, elenco, comissão técnica, jogadores, não entraram nessa pilha. O Flamengo foi provocado durante todo esse período para vir para o debate, para vir para o confronto, mas ninguém entrou nessa jogada. Aí o jogo já está aí na porta e ainda bem que o Flamengo não se deixou levar por isso. Estava ficando chato já esse discurso do Renato. E agora na quarta-feira, o Flamengo vai lá jogar, vamos ver como é que vai ser esse joguinho aí. A expectativa para o jogo é muito grande, né? Porém, a expectativa não tem controle. Mas o jogo, na hora da bola rolar, o jogo vai ser controlado, porque ninguém vai querer perder o primeiro jogo. Ninguém vai querer perder por uma diferença que fica difícil de recuperar. Em determinado momento do jogo, ambos vão segurar o jogo. Independente dos dois times que jogam para frente, que é bonito de ver jogar, mas em determinado momento do jogo é melhor não perder, né? É melhor manter o placar que estiver, seja para um, seja para o outro, né? Então, o que é maior em todo esse envolvimento é a expectativa do jogo. O jogo em si a gente só vai ver se ele foi muito bom, se será muito bom no dia que a bola rolar, na hora que a bola rolar. No dia 6 do 10, o Flamengo joga com o Chapecoense lá, vai ser um domingo, 11 horas. Né? Domingo, acho que é domingo, dia 6 do 10, né? Às 11 horas. Depois, no dia 10, o Flamengo joga com o Atlético Mineiro aqui. No dia 13, dia 10, dia 13, aí joga com o Atlético Paranaense lá. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo não vai ter à disposição nem Berrio, nem Arrascaeta, nem Gabriel, nem Rodrigo Caio. Né? Vai ser uma diferença bastante grande, que o Flamengo tem muita dificuldade lá. Dificilmente consegue um bom resultado lá, mas uma hora vai conseguir. Quem sabe, exatamente no momento que não tem os caras, o Flamengo vai lá e consegue. Tudo pode acontecer. No dia 16, o Flamengo pega o Fortaleza lá. Depois é o Fla-Flu, dia 20. Depois do Fla-Flu, o Flamengo joga com o Grêmio o segundo jogo, aqui em Maracanã, no dia 23. Né? E no dia 27, depois de ter conseguido ou não avançar para a final da Libertadores, o Flamengo encara o CSA aqui. Pode ser um jogo muito importante, de toda forma, independente do resultado que o Flamengo vai ter contra o Grêmio, o próximo jogo é contra o CSA aqui. E o Flamengo vai ter que fazer um bom papel. E fecha o mês de outubro, no dia 30, um jogo contra o Goiás lá. Eu estava vendo uma coisa, essa semana que passou, eu nunca vi. Durante todo esse tempo aí que a gente acompanha futebol, que a gente fala, que a gente joga, que a gente gosta de futebol, eu nunca vi uma semana onde 4 treinadores saíssem. Alguns saíram porque pediram, outros saíram porque o clube resolveu dispensar. E em 2 casos, a panela de jogadores mais cascudos funcionou. É claro, isso é bem claro, que a panela lá do Cruzeiro, onde tem Thiago Neves, onde tem Fred, onde tem Dedé, Edilson e etc e tal, essa panela minou a permanência do Rogério Ceni, que na minha opinião, desde o início, achei que fez uma má escolha. Não resistiu ao convite do Cruzeiro, largou o Fortaleza e foi para lá para o Cruzeiro passar por esse vexame aí. E agora voltou ao Fortaleza e vai conduzir o Fortaleza até o final do campeonato. Ele deveria ter esperado. Deveria seguir no Fortaleza e no ano que vem, na nova temporada, ele resolveria o problema dele. E agora voltou ao Fortaleza aí, e ainda bem que o Fortaleza o recebeu de braços abertos, foi dar um passeio em Minas Gerais. Brincadeira. A outra panela, no Fluminense. Paulo Henrique Ganso, ao invés de ser punido, a punição do Paulo Henrique Ganso foi ganhar a tarja de capitão. O Oswaldo veio para o Fluminense já saindo, porque a torcida não queria, ele como treinador. Então ficou muito fácil do elenco, do Paulo Henrique Ganso, de respeito. Houve uma falta de respeito. O Oswaldo deve ter ficado bastante chateado. Já houve outras saídas, outras situações com o Oswaldo de Oliveira, mas acho que essa aí deve ter sido a pior ou uma das piores da vida profissional desse treinador. O Oswaldo tem bem temperamental, fez sinal lá para a torcida, e tudo, então não haveria a menor chance dele continuar. Mas aí o Ganso foi premiado com a tarja de capitão e o Oswaldo foi procurar a vida dele, foi procurar o que fazer. No Fortaleza,
o Zé Ricardo saiu. A partir do momento que o Rogério Ceni ficou à disposição, aí enfraqueceu lá a situação do Zé Ricardo, que eu pensei que fosse fazer um bom papel lá, mas não deu. O Zé Ricardo agora vai ter que recomeçar, dificilmente vai pegar aí um clube de ponta, né, da primeira divisão. O Zé Ricardo vai ter que dar uma parada e reciclar e recomeçar. Tudo de novo, de baixo para cima, vai galgando devagarzinho, assim como fez o Rogério Ceni. Saiu de São Paulo, caiu no Fortaleza, fez um bom trabalho, aí pum, apareceu o Cruzeiro, caiu de novo agora no Fortaleza, vamos ver. Tá pautando, né? Tá fazendo aí a caminhada dele, a estrada dele, nessa carreira de treinador que não é nada fácil aqui no Brasil. Né? Então, Zé Ricardo, o Oswaldo, o Cuca, que também saiu, né? E no São Paulo é uma confusão tremenda, estão dizendo lá que o Mancini também saiu, porque Daniel Alves sugeriu lá junto com outra parte do grupo lá de São Paulo que fosse o Diniz, enfim, panela no Cruzeiro, panela no Fluminense, panela no São Paulo. Né? Então 4 treinadores aí da Berlida saíram aí. Né? Então essa é a vida de treinador de futebol. Né? Mano Menezes é a direção do Palmeiras, chorando aí a beça por conta do resultado, né? Porque o Flamengo jogou no sábado e empatou. Então o Palmeiras se achou que a hora do Palmeiras tirar essa diferença do Flamengo seria nesse jogo, que seria um jogo intricado de jogar contra o Internacional lá no Beira-Rio. O Internacional abriu o placar, o Palmeiras empatou, depois fez um gol lá que foi anulado, e daí começou uma reclamação show de lado. Presidente, vice-presidente, vice de futebol, Mano Menezes, que é sempre chorão. Eu queria saber se acontecesse o que aconteceu, fosse o contrário, como é que ele iria agir. Eu queria ver, mas a gente ainda pode ver isso aí. Voltando um pouquinho mais atrás, o Abel, que é o novo treinador do Cruzeiro, também pedido pela panela de Fred e Thiago Neves, que já jogaram como treinador no Fluminense, né, tiveram grande influência na contratação desse treinador para o Cruzeiro. Né. Então, voltando ao Palmeiras, esse choro aí, mas agora, favas contadas. Bola para frente e aguardar o próximo jogo. Né. Os jogos de hoje, para completar a 21ª rodada, Avaí e Bahia, Fortaleza e Botafogo, Goiás e Cruzeiro. Como já disse, na quarta-feira vai ter 2 jogos aí que estão atrasados, né? Vasco e Atlético Paranaense e Corinthians e Chapecoense. Tá certo? Então, meus amigos, ó, a parada é a seguinte, aproveitar essa noite fria que tá fazendo aí e assistir esses joguinhos aí agora. Tem 3 bons jogos aí pra gente assistir, e esses jogos não vão mudar nada na parte de cima da tabela, mas a parte de baixo da tabela vai ser mexida. Como eu já disse, vai haver movimentação aí. Então é a gente aguardar para ver como é que vai ficar. Tá certo? Então, ó, uma boa noite de segunda-feira para todos e que estejamos também numa boa semana, sejamos merecedores de uma boa semana, e ao longo desse restante do dia de segunda-feira haja paz, haja luz, haja prosperidade, haja segurança, proteção ao longo de todos os dias desta nova semana, que também combina com um novo mês, o mês 10 de 2019. Que outubro chegue com paz, harmonia, tranquilidade e segurança para todos nós. Uma boa noite para todos e uma boa semana.